Olá, estamos juntos mais uma vez. Obrigado a você que nos acompanha pela grande rede de rádios do Brasil, a rede Jovem Pan. São 100 emissoras espalhadas pelo nosso território, milhões de ouvintes ao nosso lado. Você nos acompanha também pelas nossas redes sociais, o Twitter da Pan, @portal Jovem Pan, o Facebook da Pan, Jovem Pan Online. E você também pode mandar sempre que quiser a sua mensagem pelo Viber, 567000, que é o nosso número no Viber. Adicione no seu celular, é muito bom tê-lo conosco. E pela nossa Jovem Pan Online, abrindo o nosso portal, www.jovempan.com.br, você vai encontrar o caminho e vai encontrar uma grande grade de programações à sua disposição. Com entrevistas especiais, por exemplo, como essa que nós vamos fazer agora com o nosso Eduardo Negrão. Eduardo, obrigado pela gentileza. O Eduardo é consultor político, especialista em gestão esportiva pela Fundação Getúlio Vargas de São Paulo. Esteve atuando com muita intensidade na FBA, foi diretor executivo da FBA, que negociou os direitos da Série B do futebol brasileiro. Então ele conhece a cartolagem, conhece os meandros, conhece como as coisas funcionam, para o bem e para o mal. E com muito prazer recebo o Eduardo aqui, fazia tempo que eu não encontrava. Prazer em vê-lo, Eduardo. Prazer em revê-lo, Vanderlei, estou à sua disposição. Muito bom. Eduardo, eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse momento turbulento, enfumaçado, efervescente que vive a cartolagem e a gestão do futebol no mundo. FIFA, confederações dos países, federações, está sobrando para todo mundo com esse festival de corrupção. O que você tem? Para você foi uma grande surpresa? Você, quando soube tudo isso, você ficou chocado? Eu queria conhecer um pouco o que é que você tem para dizer sobre isso. Eu fiquei chocado com a incompetência dos principais cartolas. Primeiro que o maior responsável pela queda da boa parte da cúpula da FIFA é a FIFA. Há uns 3 anos atrás, o Joseph Blatter contratou um dos promotores mais agressivos americanos, um US Attorney, se chama Michael Garcia, e pediu para ele fazer uma auditoria bem detalhada. Já havia um zum de corrupção. Para implantar um comitê de ética. Vamos consertar a bagunça aqui, foi essa aí? Ele fez um trabalho espetacular, de 300 páginas, entregou, a FIFA ignorou, remunerou ele muito bem e falou, bom, vamos esquecer o assunto. Usou 40 das 350 páginas do relatório dele. É uma pessoa muito séria, trabalhou na questão do World Trade Center, enfim, era uma pessoa muito respeitada nos Estados Unidos. O que ele fez? Ele pegou todo aquele material, como ele viu que muitas operações aconteciam em solo americano, e entregou para o equivalente ao Ministério Público Federal de Nova York. Ele é promotor, vamos dizer assim, do estado de Nova York, entregou, a investigação começou. Por acaso, naquele momento que o Ministério Público americano, eu fico meio assim, porque não é exatamente essa figura que os americanos têm lá. Mas é nessa linha. É equivalente. Tinha um grande player lá, que era o J. Ávila, que também tem residência na Flórida. Daí foi acionado a FBI, convidou o grande empresário J. Ávila para conversar, e aí acho que o Estadão chama o J. Ávila de réu confesso, então não são palavras minhas, né? E aí ele começou algo parecido com uma delação premiada, que está tendo essa reação em cascata, em especial na nossa região, no Conmebol da América do Sul, e ainda vai ter muita coisa para explodir aqui no Brasil. Sério. Agora, esse é o negócio do futebol? É assim? Globalmente é assim? Olha, o futebol, nos últimos anos, e aí não é só o brasileiro, aliás, até o brasileiro menos, né, nas grandes praças, se transformou, em parte, com as honrosas exceções de sempre, mas numa grande plataforma para lavagem de dinheiro em larga escala. Como é que funciona isso? Porque o futebol, ao contrário de qualquer outra operação empresarial, qualquer pessoa que quer lavar dinheiro, seja, enfim, pessoas que têm atividades ilícitas de qualquer área, né, permite, numa operação, movimentar 100, 200 milhões de dólares, ou a compra ou a venda de um jogador, contratos até abusivos de salariais, direitos de imagem, então se movimenta muito dinheiro, né? Isso acontece na Inglaterra, onde a máfia russa tem uma presença forte, na Itália, ultimamente na Espanha. Nós vimos aí o ex-presidente do Barcelona todo complicado com a operação do Neymar.
No México, muito fortemente do México, apesar do futebol do México não ter aquela expressão, mas a presença do dinheiro, entre aspas, sujo no futebol mexicano é muito grande, né? No Brasil também, temos lá a nossa participação, né? Na Colômbia, na Argentina, e aí o pessoal se empolgou e foi querer fazer coisa parecida nos Estados Unidos. O único problema lá, os americanos não são melhor que ninguém, né? O único problema é que o Estado de Direito lá funciona. Se pegar, vai para a cadeia. E é isso que está acontecendo. Como é que funciona essa lavagem? Eu sou um clube e vendo um jogador de futebol por um desses países que você citou, por 100 milhões de dólares. Pelo menos é o anúncio que eu faço. Como é que entra o trambique aí? Olha, bem simplificando é você já viu clubes pagarem muito mais do que um determinado jogador vale. Isso é relativamente comum, né? Um jogador medíocre é comprado, ele vale, vamos supor, 10 milhões, é comprado por 50. Perfeito. Né? Esse dinheiro que vem para um clube sul-americano pode, em parte, voltar, oficialmente. Ou existe um outro caminho. Um clube europeu compra um jogador de fora da Europa por 50 milhões de dólares, estou arredondando, simplificando, e vende por 40, né? Esses 10 milhões seriam, entre aspas, prejuízo. Só que os 40 que entrarem, vamos supor, o clube, é difícil citar nomes para não ter problema, mas o clube A europeu compra do clube americano um jogador por 50. Certo. Né? Depois vende para o clube C por 40. Certo. Ele vai ter o prejuízo de 10 milhões de dólares. Na contabilidade aparece esse mas prejuízo. Os 40 estão legalizados. Por quê? Porque veio do clube C, que efetivamente comprou o jogador. Então, essa é uma triangulação muito comum. Alguns empresários, alguns grandes players do futebol já começaram a comprar clubes com essa finalidade, especialmente no Uruguai. O próprio JA, não sei se com essa finalidade, mas também comprou o clube, né, em Portugal. Nós temos até jogadores brasileiros que têm clubes de futebol no exterior, né? E podem eventualmente ser usados para essa finalidade. Em geral, essas operações acontecem com clubes pequenos porque tem menos presença de mídia e chama menos a atenção. Mas você, Vanderlei, é antigo no futebol. Você já viu grandes clubes, inclusive brasileiros, pagar preços absurdos por pernas de pau. Você fala, mas como? Pagar e vender. Pagar e vender. E, posteriormente até com prejuízo. Então ninguém é bobo. E aí essas diferenças, depois haverá o acerto. Né? Alguém vai levar essa grana. E esse dinheiro normalmente vai para a conta de alguém no chamado paraíso fiscal? Sim. Ou não é assim? Pode ser assim. A menos que quem está lavando dinheiro, por exemplo, também, ou em Mônaco, onde recentemente descobrimos que o Ricardo Teixeira tem 30 milhões. Ou nos Estados Unidos, quando aí a legislação aponta como crime. Ou não é assim? É assim. E nos Estados Unidos, as penas para sonegação financeira, o dinheiro não sonegação não fiscal, lícito, né? São tão rígidas quanto crimes contra a vida. O pessoal leva a sério, lá o fisco pega muito pesado, né? E nós estamos vendo isso com a prisão do ex-governador de São Paulo e ex-presidente da CBF, José Maria Marim, né? É que no Brasil a lei tem tantas exceções que, assim, se você for menor de 18, você não é responsável por nada. Se você for maior de 70, você é parcialmente responsável apenas, você não pode ir preso, ou é muito difícil essa possibilidade. E agora é que a gente vê um brasileiro de destaque, para o bem ou para o mal, ex-deputado, preso aos 83 anos, com possibilidade de ser extraditado para os Estados Unidos, entendeu? É chocante para nós brasileiros, né? Mas é assim que a banda toca, especialmente nos Estados Unidos. Posso fazer mais um comentário sobre os Estados Unidos? Por favor. Também tem uma questão, os Estados Unidos não é a polícia do mundo, né? Eles não estão fazendo isso como os vigilantes globais. Os Estados Unidos está vendo o futebol crescer muito rapidamente, o nosso soccer, que eles chamam, muito rapidamente, tomar espaço de outras ligas, torcedores, praticantes, e numa escala meio geométrica, o nosso futebol está crescendo dentro do território americano. E eles
chegaram à conclusão o seguinte, a FIFA é a única organização de alcance global onde os Estados Unidos é um mero sócio, não apita nada, não tem influência nenhuma, né? Eles perderam a indicação da Copa do Mundo para o Catar, né? Uma cidade-estado praticamente. E eles começaram a se debruçar um pouquinho mais sobre esse assunto, né? E deu no que deu. Acionaram os canais legais e está levando todo mundo para a cadeia aí. Agora, Eduardo, no Brasil, no Brasil não, no mundo, né, isso se arrasta há muito tempo. Agora está essa turbulência, todo esse terremoto, mas se arrasta há muito tempo, pelo que você acabou de dizer, né? E nunca ninguém fez nada para estancar a esculhambação. É por falta de interesse, é porque a fiscalização inexiste nessa área, os clubes não devem prestar conta para ninguém. Como é que você vê isso? Olha, o futebol tem muita força no Brasil, não só esportiva e financeira, mas também uma força política, né? O presidente de um grande clube, presidente de um internacional, quase um estadista, de um cruzeiro, tem mais importância que qualquer deputado federal, ora mineiro, ora gaúcho. É uma força política muito grande, porque ele representa milhões de habitantes e eleitores do seu estado. Então, qualquer esfera estatal para incomodar uma pessoa com essa força tem que pensar muito. Deveria ser obrigação, mas o pessoal pensa antes de incomodar um cartola de peso, né? Mas chegará ao Brasil e vai mexer um pouco com o velho monopólio dos direitos televisivos aqui no Brasil, uma coisa que eu, da minha pequena esfera de poder, tentei combater, que é uma coisa que só acontece aqui no Brasil, de uma rede de TV ter o direito quase que hegemônico sobre a seleção, os campeonatos regionais, campeonatos nacionais, a Copa, os campeonatos internacionais, como por exemplo a Libertadores. Agora, eu imagino que essa rede, especialmente o braço esportivo, comandado pelo Marcelo Campos Pinto, pessoa que eu convivi muito, apesar de ver com olhos críticos o trabalho dele, mas tive a oportunidade de participar de muitas reuniões, eles terão que ser malabaristas, porque eles estavam muito perto desse fogo durante todo esse tempo, né? Você vê que a Conmebol, a CBF está envolvida até o pescoço nisso, e talvez essa empresa, Globo Esporte, que aliás eu não consegui achar nem o site, eu queria mais informações, ou não tem site ou eu não achei endereço, né, da Globo Esportes, que é essa empresa de marketing esportivo das organizações Globo. Eles deverão ser malabaristas para provar que não tiveram nada a ver com as falcatruas que permeiam o futebol brasileiro. Pode ser, né? Mas até pela importância do grupo, né? Até pela importância do grupo. Eu imagino que eles, por uma questão de espaço físico, tiveram que ter essa convivência que você falou. Até, por exemplo... porque quem é que vende esse negócio aqui? Eles têm que comprar de alguém. Quer dizer, muitas vezes, eu acho até, porque você colocou raras exceções, eu também considero isso. Porque muitas vezes você pode ter tirado fotografia com um desses bandidos e você ser taxado de bandido, e você não é bandido. Quer dizer, não, mas não é verdade? Quer dizer, isso às vezes acontece. É verdade, né? Cheguei para Punta del Este no jatinho de um desses aí envolvidos no Então, e você que faz marketing político, eu acho que tem muitos casos, quer dizer, quantas fotos as pessoas tiram. É verdade. E às vezes está tirando foto ao lado do maníaco do parque e não sabe. Não. Agora, é importante dizer o seguinte, eu falei que eu tinha uma postura crítica, porque a empresa Globo Esporte ia muito além da compra de direitos e ela se envolvia diretamente na política dos clubes, tentava influenciar no Clube dos 13, que era uma coisa importante para os times, que era uma espécie de liga, uma proteção contra a própria CBF, e apoiou muito a implosão do Clube dos 13. Né? Lançou um candidato, o Kleber Leite, que aliás tive o prazer de conhecê-lo também, um empresário do Rio, ex-presidente do Flamengo. Depois, uma vez o Kleber Leite derrotado, acho que foi em 2011, 2012, trabalhou pela implosão do Clube dos 13. Então, eu acho assim, por uma mera detentora de direitos, se envolvia muito na política. Como também teremos aí
o envolvimento muito forte de um fabricante de material esportivo americano que já está citado nas investigações do FBI. Não sei qual fabricante que é, só falo que é um fabricante que tem forte americano que tem forte presença no Brasil. Você, como jornalista bem informado, deve saber, eu não tenho a menor ideia. Mas as pessoas sabem, né? As pessoas sabem. Agora, o Eduardo, nesse momento de encerramento da nossa conversa, eu queria só contar uma historinha rápida aqui. Recuando alguns anos no tempo, eu estava entrevistando o Eduardo, eu tentava entrevistar o Eduardo Negrão sobre Série B do campeonato, enfim, sobre essa coisa toda que nós estamos falando aqui, sobre a postura do grupo dos 13, do futebol, da FBA, que comandava a Série B do Campeonato Brasileiro. Ele estava aqui na Avenida Paulista. E aí o que aconteceu, Eduardo? Conta essa história aí para a gente recapitular pouquinho. Não, foi muito engraçado, uma produtora me ligou daqui, da Jovem Pan, educada, a equipe competente da Jovem Pan, falou: em 2 minutos o Vanderlei Nogueira vai te ligar e se eu poderia atender. Eu falei, claro, né? Só que nesses 2 minutos, entre a ligação da produtora e a sua, para me colocar no ar na Jovem Pan, eu fui assaltado em frente ao MASP, dentro do carro. E aí, eu não sei se você se lembra, acabei protestando contra a segurança pública de São Paulo, antes de falarmos de futebol. Aí eu fui até o final da Paulista e contornei e voltei para ver se, né? E estava cheio de viatura policial, aquilo atestou, né, a já conhecida audiência da Jovem Pan. Com o Eduardo Negrão, que é consultor da área política, especialista em gestão esportiva pela Fundação Getúlio Vargas de São Paulo. Num determinado momento, ele ajudou a fundar, foi diretor executivo da FBA, que negociou por um determinado período, até 2004, né, se eu não estiver equivocado, de 1999 a 2004, os direitos de transmissão da Série B do Campeonato Brasileiro. Então tem envolvimento, a relação dele, conhecimento dele com dirigentes de clube, enfim, todos os jogadores desse jogo todo. E ele veio nos prestar algumas informações aqui e também contar que para ele não foi nenhuma surpresa, porque isso que está acontecendo no futebol mundial se arrasta desde os primeiros passos como cartola do ex-presidente da CBF, João Avelange. Não que antes do Avelange não existisse, mas, digamos assim, com uma certa grife, passou a existir naquele período, naquela gestão do Avelange assumindo a FIFA. Todo mundo lembra, algumas décadas atrás. Obrigado, Eduardo. Obrigado. Até a próxima.